Som agora. Irmãos queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês e eu quero saudá-los diria o reverendo Milton, perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E para os presbiterianos a gente diz bom dia, não é assim? Irmãos, é um privilégio poder compartilhar com os queridos sobre esse momento tão importante da reforma. E eu queria que os irmãos lessem comigo um texto que está em Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler o verso 38 e 39. Vamos ler todos juntos? Hebreus 10, 38 e 39. Quem achou, fica de pé, porque aí eu sei que você achou. Então, podemos começar. Hebreus 10, 38 e 39. Todavia... Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos por este momento juntos com os irmãos em que nos debruçamos sobre a Tua palavra. Queremos Te pedir que o Senhor nos dê graça, sabedoria do alto, enchimento do Espírito para discernirmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Despe-nos de qualquer sentimento de soberba, de vanglória, e dá a cada um espírito de humildade, de mansidão e submissão à Tua palavra. Nós suplicamos assim, confiados no Teu grande amor para conosco, e em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é um verso recorrente. Vai encontrar em Abacuque, em Romanos, em Gálatas, frisando essa questão. E viver pela fé aqui não é ficar em casa com fé de que Deus vai mandar o feijão e o dinheiro para pagar a conta d'água. De maneira alguma. Fé aqui é viver na esperança e na convicção que um dia nós estaremos juntos com o Senhor. E esta fé e essa convicção faz com que nós vivamos e testemunhemos o Evangelho do Senhor Jesus. E foi nessa perspectiva, juntamente com uma série de fatores, que houve a reforma. A gente vai tratar de algumas questões históricas, mas o que eu quero frisar é que não percam de vista. A reforma aconteceu em 1517, nesta data, 31 de outubro, pelo menos as teses foram colocadas, porque este era o tempo de Deus. Vamos dizer, a plenitude dos tempos para vir Jesus, também a plenitude do tempo do Senhor para que houvesse a reforma. Porque outros homens vieram antes de Lutero e a ideia era a mesma e a maneira de agir foi a mesma, mas a coisa não aconteceu. E não aconteceu porque não era o tempo de Deus. E o tempo de Deus, sem dúvida, Deus moveu a história, moveu os fatos para que tudo pudesse, então, convergir para aquele momento. Há quem diga que Lutero não fixou as teses lá na Catedral de Wittenberg. Não é? E se houve a fixação, não foi ele, foi alguém. O que ele fez foi mandar as suas teses para o bispo, o arcebispo de Mainz,
que era que tomava conta da região, exatamente dizendo, ó, precisa rever esse negócio aqui e tal e tudo mais. E deu a confusão que deu. Há quem diga que a tese foi fixada no dia 31, porque no dia seguinte você ia ter a missa, que era grande, que seria a missa de Todos os Santos, e aí todos os fiéis estariam na catedral, e por isso ele fixou nesse dia. Mas o que eu quero me deter com os irmãos aqui são algumas questões que nos mostra como Deus conduziu as coisas para que houvesse êxito nesse movimento. Então veja, a soberania de Deus, a vontade de Deus, a determinação de Deus, Deus agindo na história de forma poderosa, intervindo de maneira que pudesse, neste momento, a reforma ter sucesso. Eu vou passando aqui. Aqui, imagine aqui aquela linha branca ali, a linha do tempo. Deixa eu ver se chega lá, acho que não chega não. Mas imagine ali a linha do tempo. 313, você tem o Edito de Milão, conhecido como o Edito de Constantino. Ali, a gente precisa retomar um pouco para poder a gente entender como foi o desfecho da reforma. Constantino, então, fez o edito dizendo o seguinte, ó, a igreja cristã está sendo tolerada, pode fazer os seus cultos e tranquilamente operar no império. Depois disso, você tem, em 330, a transferência da capital para Constantinopla. Constantino era um visionário. Há quem diga que ele nunca se converteu, não se sabe. Mas Constantino, imperador em Roma, Roma é assim uma planície enorme, sem qualquer defesa natural. E ele vendo que o império estava começando a decair, e a proximidade dos bárbaros, dos godos, ele disse, rapaz, aqui não vai dar para a gente. Aí achou a cidade em Constantinopla, que aí sim tinha grandes barreiras naturais, não é? Rio, arrodeando, o cara para chegar em Constantinopla não era fácil. Ele disse, eu vou transferir a capital para lá. E ele fez isso, ele deu uma geral, né? Porque antigamente era a cidade conhecida como Bizâncio, aí ele deu uma geral lá e depois se mudou para lá. 476, como ele havia previsto, não é? Roma caiu. Os bárbaros invadiram Roma e Roma caiu em 476. Veja, desse espaço aqui, chegou lá, até aqui, são mais de 100 anos, 150, 160 anos, a igreja passou por, se até aqui, 313, a igreja foi purificada pela perseguição, você dizia que era crente e a chance de você morrer era de 90%. Então, só dizia quem era crente. Com o edito de Constantino, esse negócio já ficou mais à vontade, e aí Constantino dizendo que era crente, ia para a igreja, aí o cabo disse, rapaz, eu vou para a igreja hoje, porque vai que eu encontro o imperador. Negócio chique, né? Resultado, a igreja começou a encher de gente que não era efetivamente crente, que não tinha sido lavado no sangue de Jesus. Isso é tranquilo. E aí começa a vir uns negócios meio estranhos para a igreja. Quando ele se muda para Constantinopla, e aí a corte vai toda, o que acontece? Cria um vazio administrativo em Roma. Cidade eterna, Roma. Não tinha quem tomasse conta. Então a igreja, ela ocupa esse espaço. Então Roma agora é administrada pelo bispo de Roma. E aí começa a gerenciar o negócio. E aí, quando a coisa fica complicada, porque aí começa a gostar do poder. Vocês sabem que o poder corrompe. Então, a igreja foi ficando no poder, foi gostando do poder. Só que nessa época, para você se manter no poder, só tinha um jeito. Era com o exército. Para que você se mantivesse no poder. Veja que quando Constantino levou
a corte para Constantinopla, ficou lá uma legião ou duas, e os bárbaros tomaram conta. Quando os bárbaros chegaram, disseram assim: a gente não mexe na igreja. Por quê? Porque a igreja era uma igreja missionária. Os bárbaros já ouviram do evangelho, porque missionários da igreja já tinham ido lá. Então, quem assistiu aquela série Os Vikings vai ver isso, não é? A igreja já era uma igreja missionária. Então, quando os bárbaros invadiram Roma, o que é que acontece? Quando chega que vê a igreja na administração, diz: não, quem manda é a gente, a riqueza é da gente, mas deixa a igreja quieta. Foi assim que aconteceu. E a igreja continuou no poder, não é? Depois da queda de Roma. Quando eu digo continuou no poder, eu estou falando de administrar, de tomar conta da cidade. Aí, nesse período aqui, tem hora que vai, tem hora que não vai, deixa eu falar. Nesse período aqui, para que a igreja se mantivesse no poder, sem o exército, ela começa a criar algumas doutrinas que impunham medo às pessoas. Quer dizer o seguinte: todo mundo quer ir para o céu. Tranquilo? Todo mundo quer ir para o céu. Aí a igreja vai dizer assim: para você ir para o céu, você precisa ser batizado. Que aí, a igreja ligada na terra está ligada no céu. Então você vai ser batizado. Então você era obrigado a ser batizado. Se não fosse batizado, queimava no fogo do inferno. Por isso o costume hoje, não nosso, ainda da igreja, é que quando nasce um menino, você tem que correr logo para batizar, para não morrer pagão. Porque se morrer pagão, vai para o inferno. A ideia de pagão, na verdade, não tem nada a ver com isso. Pagão era um povo que morava muito distante das cidades, os camponeses muito distantes da cidade eram pagãos, eram os pagãos. E aí quando não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, então quando chegava uma notícia lá no camponês, no pagão, não tinha mais graça. E aí o que é que acontecia? Quando nasciam os filhos dos pagãos, lá longe, e que muitas vezes precisava batizar a criança e não dava tempo, você sabe que o índice de mortalidade é muito alto naquela época, morria muita criança, e muitas dessas crianças morriam sem o batismo, porque para o padre lá era cada 3, 4 anos, e para trazer a criança para cá era ainda mais complicado. Então as crianças morriam sem o batismo. Aí morreu o filho do pagão, do camponês, morreu o pagão porque morava longe. Mas aí ficou esse negócio: morrer pagão é morrer sem o batismo. E aí você tem que ir para a igreja, você tem que batizar para ir para o céu. Mas aí o pessoal estava indo, se batizando, sim, mas já está no céu, não obedece à igreja. Só, espera aí. Se você não obedecer à igreja risca o seu nome do livro. Literalmente excomunga você. Ou seja, você estava no céu, volta para o inferno. Então você tem que estar na igreja e você tem que obedecer à igreja. Aí os caras foram indo. Só que somente isso não estava dando conta de se manter no poder. Aí surge a ideia de purgatório, um caminho intermediário. Aqueles que morriam em guerras santas, os mártires, ia direto para o céu. Quem não era mártir, ou seja, na guerra das cruzadas, etc, 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 morria lá, está direto no céu. Quem não morria lá, ele, se fosse batizado, ele ia para o purgatório. E aí você precisava, os que ficavam, praticar alguns atos para que você saísse do purgatório. Esse era o esquema. Aí a igreja cria um outro instituto, que é a confissão. Vocês sabem que quem tem a informação detém o poder, não é verdade? Quem tem informação tem poder. Então você imagina, do camponês mais simples, se confessando, me permita a expressão, contando os seus podres para o monge, para o padre, até o rei, o imperador, contando seus podres para os cardeais, para o papa mesmo, para os bispos. Então a igreja sabia da vida de todo mundo. Então, o poder estava na mão da igreja sem exército. Então, essas doutrinas, elas vão surgindo ao longo desse período aqui
principalmente de 476 a 453, que é a queda de Constantinopla. Veja, 1000 anos depois foi que a cidade que Constantino imaginou que seria indestrutível só caiu 1000 anos depois para o Império Turco-Otomano. Então, nesse período aí, é onde surgem todas essas coisas, não é? A igreja está cheia de gente que não é crente. Voltando aqui um pouquinho, por exemplo, em 405, 430, quando foi instituído o culto a Maria, tinha muita gente que não era crente, que era do Império, e adorava a deusa dos Efésios, Diana, que era top. E os caras chegavam na igreja com a saudade de Diana. Disse, mas rapaz, como é que chega na igreja, no templo, e não tem Diana lá para a gente adorar? Eu estou lá porque é uma conveniência, mas meu negócio é Diana. Aí sempre tem um que tem uma ideia, né? 405, vamos pegar aqui a estátua de Diana. Diana era uma deusa sensual, tal. Aí vamos cobrir Diana, botar uma roupa em Diana, vamos botar ali na entrada da igreja, a gente diz que é a mãe de Jesus, para a gente fazer referência. E a partir daí, mas os caras que tiveram a ideia, e isso se espalha, estavam de alguma forma adorando Diana disfarçada de Maria. Até que a igreja, vamos dizer assim, para instituir esse negócio, para evitar fala-fala, em 430 institui o culto a Maria. E por aí vai surgindo as coisas, tá certo? A indulgência era uma situação dessa também. A indulgência, a gente tem que pensar assim, a gente vai entrar nas indulgências mais na frente, que a gente, quando vai falar na parte teológica da reforma, a gente começa pelos pré-reformadores, depois fala das indulgências, e depois a gente chama Lutero. Eu ia dizer aqui, eu digo sempre, chama Lutero para tomar um café, lá em Garanhuns. Aqui eu diria para tomar um sorvete. Senta na mesa e aí a gente chama Lutero para conversar sobre a reforma. Mas, o que é que você tem, então? Uma igreja no poder, que se mantém no poder com o exército dos outros, e prova disso são as cruzadas, e se mantém no poder por quê? Porque impõe medo à população. Se para ir para o céu é do jeito da gente, senão vai para o inferno. E como todo mundo queria ir para o céu, tranquilo, ficou fácil de resolver essa parada, certo? Muito bem, aí o que é que você tem mais? Lutero em 517. Pessoal, para chegar aí é que a gente precisa ver. Claro que as teses de Lutero são teses teológicas e que iam combater exatamente essas doutrinas da igreja. Só, isso daqui não é Bíblia, isso aqui é dogma, e dogma não pode ser superior à Bíblia, e isso daqui está errado, enfim. Quando ele escreve todas as suas teses e manda para o arcebispo de Mainz, na realidade, ele não pensava, ele não queria, não imaginava que fosse desse jeito, porque ele não estava querendo fazer uma igreja nova. O que ele queria é que o seguinte, a gente precisa mudar aqui esse negócio. E quando ele escreve para o bispo de Mainz, ele está dizendo o seguinte, só vamos sentar, vamos ver esse negócio aqui, que esse negócio não dá certo. A gente precisa mudar, que a gente fugiu muito da Bíblia. Nesse meio tempo aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a reforma. Aqui, pronto, aqui é a paz de Versailles, a Guerra dos 30 anos, que a gente também vai tratar um pouquinho depois ali, 1648. Então, veja só, quando Lutero faz isso, o bispo diz que isso é conversa, pai. E esse negócio se altera por conta das indulgências. Eu não perguntei quanto tempo eu tenho aqui para poder... Não, se deixar eu falo 3 horas, porque... Tu sabe, o professor, quando começa a falar, não... né? Então tá bom, para poder eu me ligar, né? Não passar, mas também não acabar cedo, né? Muito bem. Então, o que é que acontece? Em 1455, um pouquinho depois da queda de Constantinopla, um cara chamado Gutenberg inventou a imprensa. Não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, mas esse negócio de imprensa detonou as ideias de Lutero, no sentido de que viralizou, vou usar assim, né, que é mais high-tech, né, a linguagem de hoje.
Então, as ideias de Lutero viralizaram as ideias a partir exatamente da imprensa. Em 1455, Gutenberg inventa a imprensa, aqueles tipos móveis de letra, que aí ele vai fazendo, imprimindo. A primeira coisa que ele faz é imprimir a Bíblia, é o primeiro livro, em tese, que se imprime. Então, veja aí o esquema. Só que os irmãos sabem, que o pastor Altino já deve ter ensinado muito aqui, que você tinha um Velho Testamento, que foi traduzido para o grego, não é? Aí, no ano 200, 150 a.C., por 70 sábios lá em Constantinopla. Isso há controvérsia, mas vamos imaginar que seja assim. E essa tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego, a gente conhece como Septuaginta, porque foram 70 judeus que fizeram a tradução. Jerônimo Savonarola, a gente vai ver mais um pouquinho, que foi um dos pré-reformadores, não dá para ver bem aí, também não vai ver as 95 teses, também está ruim de ver ali. Ali é a Catedral de Wittenberg hoje, mas está meio fraco de ver ali, mas tudo bem. Jerônimo Savonarola, ele foi um monge, e ele traduziu a Bíblia, que era Septuaginta, deu uma melhorada, só você falar com quem entende. Ele traduziu a Bíblia do grego, Septuaginta, para o latim. Já foi um avanço grande. Que aí, ainda que pouca gente soubesse latim, mas tinha alguém mais, além do clero, que sabia latim. Não é? Porque o grego aí não tinha conversa, só os gregos mesmo sabiam. Então, Savonarola, ele traduz a Bíblia para o latim. E aí você vai ter, com esse movimento de reforma, é que Lutero vai traduzir, então, para o alemão a Bíblia. Né? Inicialmente o Novo Testamento, depois o Velho Testamento, ele vai traduzir. Então, agora eu tenho um alemão podendo pegar um livro, abrir e ler. E aí você sabe, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, você pode ir na fonte, ler e dizer, poxa, isso não é assim. Né? Claro que se a ideia de Lutero de mudar esse negócio tivesse vindo de fora, isso não ia dar em nada, porque normalmente a vaidade humana diz, esse caba quer apitar aqui, até pudesse piorar ainda mais as coisas. Mas como, vamos dizer assim, a revolta, a insatisfação vem do seio da igreja, de dentro da igreja, não é? E mais, por um doutor que fez doutorado na igreja, ou seja, o Papa dizia assim, eu sou o vigário de Cristo, eu faço assim porque Deus me autorizou assim. Aí vem Lutero e diz, o Papa não pode fazer assim, Deus não autorizou ele fazer assim. Mas quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é um doutor da igreja que estudou na igreja. Então isso tinha relevância, isso tinha força, porque a igreja, rapaz, não é qualquer um, não é um monge tibetano, não é um muçulmano que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é um doutor da igreja. Então, no mínimo, levam as pessoas a refletirem sobre isso. Tá certo? Então, quando você, então, tem este cenário, observe, a imprensa imprimindo agora a Bíblia em alemão, os alemães podiam ler a palavra de Deus e entender o que estavam lendo, né? Já abre os olhos. Aí você tem agora a questão histórica. Pessoal, não percam de vista, a soberania de Deus, o agir de Deus na história, é isso mesmo. E os fatores que vieram acontecendo, eles foram conduzidos sem dúvida por Deus. Então, a 95 tese de Lutero, aí à noite a Catedral de Wittenberg, lá em Wittenberg. Então, a ideia da reforma, eu vou seguir dali, porque aí eu já estou passando o meu esquema, porque no esquema a gente é didático. Então, primeiramente, é um movimento
restaurador, para restaurar as coisas, que estava errado. Não é? Então, restaurar o quê? Esses problemas todos religiosos dentro da igreja. Depois, a dimensão política, econômica e social. Política aqui, ó. O que é que acontece? E aí vamos, é tudo junto, não vou dar nem para separar. Na Europa Central, ali, a Alemanha, por ali, era uma região estagnada, economicamente quebrada, contrariamente à Península Itálica. Se eu, às vezes, falar em Itália, vocês, é porque é mais fácil, né? Mas nessa época não tinha Itália, era a Península Itálica. Então, contrariamente lá no Mediterrâneo, a Península Itálica, a riqueza era muito grande. Primeiro porque todo mundo era obrigado a pagar o imposto da igreja e que ia para lá, não é? O Papa era literalmente o dono do mundo. Inocêncio III talvez tenha sido o Papa que mais teve poder neste mundo. Estou falando de 1080 e poucos depois de Cristo. O Papa é que colocava, o bispo, ele tinha inclusive poderes políticos. Ele podia julgar algumas causas, ele podia interferir em algumas questões de Estado. Então, quando o Papa diz assim, o representante da igreja, o bispo da igreja em Wittenberg, por exemplo, é fulano de tal, então isso tinha um peso grande. E normalmente o Papa nomeava alguém que estivesse alinhado com ele, e não aliado com o governador, porque o imperador nem tanto, mas os governadores, porque na realidade eram cidades autônomas, ducatos, não é? Que existiam na Alemanha, hoje a Alemanha, não é? Então, essas cidades tinham autonomia, o seu duque, o seu príncipe, era o cara que mandava e as coisas, você pagava imposto para ele, mas aí surge o imposto para você pagar também ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época da Reforma era Carlos V, né, Carlos de Augsburg. Eu acho que essa é a pronúncia, mas se não for, vocês perdoam. Aí o camponês se matava de trabalhar, tinha que pagar um imposto para o príncipe ou o duque lá da sua cidade. Você tinha que pagar um imposto para o imperador do Sacro Império e você tinha que pagar um imposto também para o Papa. Veja só, tudo saindo do camponês, porque você não tinha... A ideia de cidade vai começar a aparecer exatamente nesse período, né? A ideia de troca, você não vendia e comprava, não tinha dinheiro, você trocava a mercadoria. As cidades, as grandes cidades, as mais antigas da Europa, surgem a partir exatamente disso. O cara ia levar o milho que produziu o ano todo, chegava lá numa encruzilhada, que era comum saber ali, para trocar por feijão, trocar por arroz, trocar sei lá por quê. Só que quando dependia da região e tudo mais, chegava lá, não dava para... Ficava esperando que o outro não chegou ainda para fazer a troca. Vocês sabem que sempre tem uns cabas desenrolados, né? Aí o caba já chega, já bota uma barraquinha, já faz um cantinho. O cara chega, não tem onde trocar, mas precisa comer um negócio. O outro, para ele trocar o milho pelo feijão, não chegou ainda, ele já... Mas tem um cantinho aqui para abrigar daquele inverno rigoroso, já tem um lugar para ele comer, tomar uma sopa, já tem um lugar para guardar o cavalo, lá a carroça e a mercadoria. Aí o cara espera muito, e aí precisando cuidar das coisas para voltar. Aí esse mesmo cara que fez a barraca, que o caba lá, a estalagem, disse, vamos fazer o seguinte, eu fico com a tua mercadoria, quando o outro chegar, eu troco, e avisa tu para tu vir buscar a tua. Ou então tu vem buscar daqui a tanto tempo, ok? Quero só uma comissãozinha, faz parte, né? E aí surgem os burgos, que são essas vilas onde há esse comércio. Depois, daí a palavra burguesia. Não é? A burguesia depois fica tão rica que até os nobres vão pedir dinheiro emprestado à burguesia. Então veja que esse conjunto de fatores aí econômicos, aí você tem o dinheiro sendo sangrado desse povo, indo para Roma ou indo para o Império, para financiar, às vezes, guerra que não tinha nada a ver com eles, não é? E os caras revoltados. Então, deixa eu ver aqui, a origem das igrejas históricas, protestantismo,
mais para frente, já passei tudo isso, o calvinismo, o anabatismo e o anglicanismo. A gente vai ver cada um. Quais são as causas, então? As causas internas é o quê? A decadência e a corrupção do clero. Exatamente. O clero só estava ali para dizer, você, para ir para o céu, eu tenho que lhe batizar, você tem que me obedecer, pecou, venha confessar os seus pecados, para eu ficar sabendo do seu podre, você pagar a penitência, para você escapar. Daqui para trás está perdoado, daqui para frente você volta no outro dia para confessar. Era o esquema. Então, e a igreja não estava preocupada com fiéis, com nada disso. Não havia essa preocupação. Desprezo total com a população, com o povo. Então, você tem essa situação. Ali eu não estou conseguindo ver direitinho, mas... É o quê? Assim, a ansiedade... Isso, a ansiedade, insegurança, tudo isso é o quê? O povo que se sentia assim, porque a igreja cria uma série de coisas para você ir para o céu, e a igreja não cuida para que você siga esse caminho. Então, isso, se eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, um dia no céu, um dia no inferno, um dia no céu, um dia no inferno. Veja para você ver o desmantelo que é na cabeça de alguém que se desesperava, porque a ideia de inferno era algo terrível, e como deve ser mesmo, né? Então, a ideia de inferno ainda hoje, e é isso mesmo, mas tudo isso fazia com que a população adoecesse dessa forma. Então, somado a isso, você tem o quê? Nessas questões sociais, essa questão de imposto, que era muito alto, você... tinha as questões políticas. Questões políticas é o seguinte, cidades, cada um com o seu governador, esse governador, esse príncipe, que é chamado príncipe eleitor, se reuniam em determinada época, determinados períodos cíclicos, para eleger o imperador do Sacro Império. O Sacro Império era, vamos dizer assim, uma ficção jurídica. O cara era o imperador, porque foi eleito por aqueles príncipes, tinha prestígio, recolhia impostos, mas ele não tinha, vamos dizer assim, um Estado nacional, assim, a Alemanha é a Alemanha, e sou eu que mando. Não tinha isso. Então, politicamente, o imperador do Sacro Império tinha essa fragilidade. Por outro lado, ele era, como imperador do Sacro Império, ele era o imperador na Alemanha, né, no Sacro Império, era o imperador em parte da França, na Espanha, né, ali na Europa Central, ele era o dono de tudo, que mandava assim, pelo menos em tese. Então era alguém de muito prestígio e arrecadava muito dinheiro e tinha exército. Quando acontece um evento, e claro, o imperador ele era eleito pelos os príncipes eleitores, mas tinha que ter a bênção da igreja, se não tivesse, não rolava. Não é? Então, ele também pagava impostos à igreja, mas aí surgiu um evento, que era exatamente a invasão do Império Turco Otomano, os muçulmanos vindo para a Europa, que ele precisava combater, e aí precisava de dinheiro, e a igreja resolveu dar dinheiro para ele. Mas teve uma época que a igreja não mandou dinheiro, ele disse, ficou liso. Isso como manter os exércitos? Aí disse, se você não me der dinheiro... Ele estava ali na Alemanha, né, sul da Alemanha, por ali, já perto da Itália. Se vocês não mandaram dinheiro para mim, eu vou tomar. Você vê como diriam os americanos, como é? Follow the money. É assim em inglês? Follow the money. Siga o dinheiro, siga a grana. Né? E aí não mandaram dinheiro para ele. Veja que você tem o Sacro Império, o imperador, ou seja, o exército do Sacro Império, indo para Roma, saqueando a cidade, os tesouros do papado. Então você percebe que havia uma confusão muito grande na Europa, por conta dessa situação. Então tem um problema social, um problema econômico, problema político, porque eram essas coisas, porque o Papa interferia em tudo e os caras, isso rapaz, não é possível, a gente não consegue mandar em nada aqui. Então surge tudo isso, e é a partir daí que surge o Estado Nacional, não é?
A partir daí que começa a aparecer as ligas, e essas ligas elas vão fortalecendo uma determinada região, e aí é quando a reforma toma pé, ganha corpo. Carlos V, muito preocupado com revolta no mundo todo, que ele é o imperador do mundo todo, o título dele era o defensor da cristandade, do imperador do Sacro Império. Então, veja que e aí quando surge esses negócios na Saxônia, ele não dá muita bola, porque ele tem outras coisas mais preocupantes, tipo tomar o dinheiro de Roma para financiar as suas campanhas. Tanto é que na Dieta de Worms, quando Lutero vai ser julgado, quando ele diz aquela frase que o irmão leu aqui, o imperador que deveria estar, não está, manda um representante, porque ele está envolvido com outras coisas. Esse é o conjunto, vamos dizer assim, histórico, político, social, em que John Hus não conseguiu. O John Hus é um pré-reformador. Ele viveu na região da Boêmia. O que Lutero disse foi o que ele disse. Só que, na época de John Hus, quase 200 anos antes de Lutero, você não tinha essas dificuldades todas de guerra, de não sei o quê. Então, quando começou lá uma revolta, o imperador estava, que não era Carlos V, mas estava, vamos dizer assim, em casa fazendo nada. Esse pessoal está com essa ideia aí, peraí, vou lá dar um passeio, vou trucidar todo mundo e acaba o problema. E foi isso que aconteceu. A chamada a revolta camponesa, ou campesina, lá na região da Boêmia, foi um massacre geral, com a bênção da igreja, vamos dizer assim, na época de John Hus. Quando Lutero faz a mesma coisa, você já tem os príncipes leitores mais fortalecidos, você já tem uma população com uma outra visão, porque está passando fome, porque todo o dinheiro, tudo que consegue é de imposto. Então, veja como as coisas estão acontecendo, caminhando, eu digo sempre, é a mão de Deus agindo de maneira que esses fatores vai conduzindo a história para o sucesso de Lutero. E vou repetir, a ideia de Lutero não era formar uma igreja, a ideia de Lutero era consertar as coisas. Mas Deus, na sua soberania, ele vai conduzindo as coisas para surgir uma nova igreja. Então, só um minutinho, que agora já ficou ruim. Então, você tem toda essa conjuntura política, social, econômica, não é? Que quando Lutero divulga as suas ideias, e as suas ideias viralizam, veja que interessante, ele faz isso em 1517, 1521, 520, 21, a Dieta de Worms, que vai bani-lo, excomungá-lo, a bula papal vem depois, mas na Dieta de Worms já estava complicado para ele. Em 3 anos, pouco mais de 3 anos, as ideias de Lutero já estavam na Alemanha quase toda, e ele foi excomungado. Mas, numa época daquela, é muito rápida essa questão. Então, a gente precisa ver, então, o dedo de Deus agindo. Quando Lutero faz isso, a gente vai perceber que, vou repetir, o Espírito de Deus movendo Lutero, o Espírito Santo agindo na vida de Lutero, não é? Alguém que buscava a salvação e não encontrava, ele se autoflagelava, fazia de tudo e não se sentia, fazia tudo que a igreja mandava e não via, ele não se sentia salvo. Até que ele lê o texto de Romanos e aí vê que não precisava nada daquilo. E é exatamente a partir daí que ele age. Agora vou abrir um parênteses aqui para falar da mulher de Lutero.
normalmente, quando a gente fala da reforma, a gente esquece Catherine de Bora, a mulher de Lutero. Alguém extremamente de fundamental importância na vida dele. Catherine, ela era de uma família burguesa, assim, nobre, em decadência. A família dela estava meio ruim das pernas de dinheiro, mas aí uma mulher naquela época, ou ela casava, ou ela ia para o convento. Basicamente isso, um casamento arranjado ou o convento, as famílias que tinham alguma posse. E ela vai para o convento. No convento, se preparando para fazer os seus votos, que é clausura, né? Então, mas aí vem a mercadoria, as freiras precisam comer. E aí, quando os comerciantes que trazem os mantimentos para abastecer o convento, trazem também um contrabando impresso das ideias ou dos escritos de Lutero. E aí, esses escritos, ele vai passando no convento, o pessoal vai lendo. E aí ela percebe que está tudo errado, e ela quer sair do convento, escreve para a família: olha, não dá para mim, eu quero sair daqui. A família faz que não escuta, deixa para lá. E aí ela e mais, há quem diga que foram mais 12 mulheres, 12 noviças, fogem do convento escondidas numa carroça de peixe, aí não, perto da semana, dá para sentir o cheiro, né? Lá o povo já não tomava muito banho, né? No frio danado. Aí ela se mistura na carroça de peixe para sair e fugir do convento. E aí fogem do convento, não é mais freira, então tem que arrumar um casamento. E aí as meninas vão arrumando, as que fugiram, né? Vão arrumando um casamento aqui, um casamento acolá, normalmente com, hoje a gente diria um seminarista de Lutero. E Catarina vai ficando, né? Catarina já com 26 anos, naquela época 26 anos já tinha passado da idade, e aí arruma um casamento para ela e dá errado, aí arruma outra, esse eu não quero, e aí ela dá uma indireta para Lutero leva na brincadeira, mas terminam casando, né? Tiveram 6 filhos, 2 crianças, 2 meninas já morrem logo, então isso certamente abalou eles, mas Lutero assim, era o senhor da casa, da porta para fora, da porta para dentro, diz que a Catarina era quem tomava conta, administrava, cuidava das coisas, para que Lutero tivesse tempo para prosseguir com o movimento da reforma. Esse parênteses eu gosto de fazer, para a gente perceber que as mulheres são importantes. E não tem um pastor, que se não tiver uma mulher do lado, e não é, eu digo, não digo uma mulher pastora, eu não sei como é Russiano, né? Tem igreja que quer uma mulher pastora, que ensina na escola dominical, que prega, que canta, pregar até que não estão muito não, né? Mas que cante, que rege o coral, que faça tudo. Não estou falando disso. Falando de mulher que está ao lado do marido e que faz muito mais às vezes. Se fizer tudo isso, uma maravilha, que bênção, louvado seja Deus. Mas muito mais do que isso, é ao lado do marido, ajudando ele, confortando, ouvindo as coisas, para que, tomando conta da casa, porque o pastorado consome muito tempo, não é? Eu costumo brincar até com o Altinho, se eu vou trabalhar que eu não sou pastor. Mas, na verdade, eu digo sempre que a coisa mais fácil do ministério é pregar. É a coisa mais fácil do mundo. Você é treinado, educado, estudou para isso. É mole. Pregar é... Agora, dia a dia, conversar com o irmão, orientar o irmão, cuidar ali de um casamento que está sendo ruim, orientar pais e filhos em determinadas questões nesse mundão que está aí. Isto, fazer um funeral. Assim, o pastor, sente, é a ovelha dele, sente. E você imagina estar de noite, aí o irmão liga: pastor, olha, meu marido morreu. Minha irmã foi, puxa vida. Isso. E às vezes, a gente que não é pastor, né, não percebe essas coisas. Agora que ele está indo embora, eu posso falar bem dele, né? Mas
a vida do pastor, então, falando de uma forma psicológica, é difícil. E o desgaste psicológico é muito maior. Você pega alguém que trabalha no campo, chega em casa, dorme um sono, está novo. Pegue alguém que trabalha só com a mente, ele, aliás, não consegue nem descansar, porque não desliga. Então, Lutero tinha a Catarina de Bora ao lado dele, cuidando das crianças. De repente trouxeram mais outras crianças órfãos. E se você contar que nesta época ainda havia a chamada peste negra, né? Já fazia 100 e tantos anos de peste lá, ela passava uns 10 anos fora, depois voltava no outro, tipo pandemia, já uma nova versão, né? Mesma coisa, Lutero traz gente para dentro de casa nessa condição, para cuidar de gente. Essa ideia de que eu não vou me expor, mas se precisam de mim, eu vou fazer, isso não é novo. Lutero escreveu isso respondendo a alguns irmãos numa referência à peste negra. O que é que eu faço? Eu corro, eu me escondo? Ele disse, olha, a gente, para dar testemunho do Evangelho, a gente precisa cuidar uns dos outros. Claro que, se não estão precisando de mim, eu não vou me expor. Mas eu não posso me negar a socorrer as outras pessoas, porque isso faz parte do Evangelho. Não é? Muitas ideias que a gente vê hoje vêm de Lutero. Quando Lutero disse ao pessoal, aos camponeses da Alemanha, não mandem dinheiro para fora, porque isso está matando a economia da gente, está estagnada, a gente não consegue prosperar. Ele está dizendo assim, não mande o dinheiro, o imposto para o Papa, não, vamos viver com o nosso dinheiro. Isso fortalece o Estado Nacional. Não é? Então, quando a gente diz assim, vamos pagar o imposto, a gente precisa pagar o imposto ao Estado, e crente não pode sonegar o Estado, não pode sonegar, tem que pagar imposto, tem que pagar. E não venha com desculpa de que é porque é um governo ladrão. Não interessa. A sua parte é pagar o imposto. Ele vai dar conta da parte dele. Então, são princípios de economia e de coisa que, porque pagando o imposto eu vou ter um Estado melhor. Não, os caras vão roubar. Bom, isso é comigo. Para vocês terem uma ideia de como a reforma impactou a questão econômica, Frederico III, o sábio, que era o dono da faculdade de Wittenberg, que era o príncipe da Saxônia, ele tinha um castelão lá, que era onde Lutero ficou lá também ancorado, depois de Worms. Ele tinha as chamadas relíquias, tipo a palha da manjedoura de Jesus, uma lasquinha da cruz de Cristo, o leite do seio da Virgem Maria. Você vê que... Então, tinha uma parte lá do castelo, em cada quarto, vamos dizer, cada cômodo, você tinha uma relíquia dessa. Aí você ia lá e dizia, ó, eu quero venerar essa relíquia. Você pagava o negócio, e não era barato, entrava, fazia a veneração, porque a veneração da relíquia abatia o teu tempo no purgatório. Quando o Frederico apoiou Lutero e disse, não, vem para cá, eu vou cuidar de vocês, não vou deixar que o Papa nem Carlos se pegue, não, você vai ficar comigo. Não se iludam. Frederico não deixou a Igreja Romana, Frederico continuou vendendo o privilégio de você venerar as suas relíquias. Não mudou nada na vida de Frederico. Eu estou dizendo isso para vocês terem uma ideia de como a questão é econômica. Ele continuou pagando, chamava as homenagens, eram os impostos à igreja, porque era uma questão econômica. Então, o cara que apoiou Lutero, protegeu Lutero, cuidou de Lutero, não, tudo bem. Mas por quê? Porque ele queria ficar com maior parte desse negócio de relíquia, desse dinheiro, queria um Estado independente para não ter que mandar dinheiro para lá, e soberano, sem que a igreja interferisse lá. Essa é a questão. Mas essas coisas, pessoal, repetindo, sem dúvida alguma,
o poder de Deus, a direção de Deus, o agir de Deus na história, para que tivéssemos a vitória. Aí você tem muita confusão depois disso. A guerra mais sangrenta eu já passei ali, da Europa é essa guerra dos 30 anos. Uma guerra terrível, que ela é culminada com a paz de Westfália, onde aí você define algumas coisas, né? O Estado laico, Estado laico. O Estado laico não foi uma ideia que Montesquieu acordou de manhã e disse, eu tive uma ideia maravilhosa, o Estado laico. Nada disso. Na realidade, ele construiu a figura jurídica, mas surge da necessidade do rei da França dizer assim, você tem uma briga entre, agora, católicos e protestantes, e aí um queria matar o outro. Aí chega o rei e diz assim, é o seguinte, católico, se você mexer com os protestantes, eu vou te pegar. Protestante, se você mexer com os católicos, eu vou te pegar. Tipo assim, né? O pai pega 2 meninos e diz assim, os seus filhos, se vocês continuarem brigando, eu meto o cacete em tudinho. Lá em casa, inclusive, a regra é essa. Estão brigando, são 2 meninos. Está ali, Daniel, fica em pé aí, Daniel. Não apresentei você. Esse cara bonitão aí está maior do que eu. Daniel, esse é o mais novo. Pode sentar. Aí ele e Xandinho, quando estão brincando, essa menina, a brincadeira é pesada mais, né? Que das meninas. Aí quando estão brincando pesado, aí eu grito de casa, se chorar um, apanha os 2. É a regra. Se chorar um, apanha. Aí ele dá uma melhorada. Era mais ou menos a ideia lá do Estado laico. Só, o Estado não tem religião, então você é católico, tudo bem, seja católico, você é protestante, tudo bem. Agora, não quero saber desse negócio de briga aqui, não. Antes disso, você vai ter a noite de São Bartolomeu, onde milhares de cristãos são mortos lá. Mas não se iluda, você vai ter protestantes perseguindo e matando católicos, não é? Serveto, o próprio Calvino, escapou o nome do outro, que mandou matar os próprios anabatistas. Então, aí é protestante contra protestante. Havia esta guerra, porque havia interesses por trás disso. Os caras tinham princípios, a ideia é essa, mas fora deles havia esses interesses. A gente não pode negar a piedade de Lutero, de Calvino, não é? E de tantos outros, mas por trás desses homens, os governantes, os políticos, os burgueses, agora, todo mundo tinha interesses. Quando eu trago isso para hoje, né, qualquer semelhança é coincidência. Você tem a pandemia, a peste negra, você tem os estados querendo alguma coisa, você tem o governo central dizendo outra. Não estou entrando no mérito aqui de esquerda, de direita, nada disso. Você tem as suas convicções políticas, eu tenho as minhas, e a gente não vai brigar por causa disso. Lembre-se do Estado laico, né? Mas, quando você olha para a conjuntura do Brasil, e aí pegando o gancho aqui do pastor Altino, sobre a igreja de hoje, a contemporaneidade, a igreja presbiteriana e tudo mais, você percebe uma semelhança. Não estou dizendo que a história é cíclica, não é, porque a gente não crê nisso. A história caminha para um fim, um telos. E o fim da história vai acontecer quando Cristo vier a segunda vez. Tranquilo. Aí acaba a história e começa a eternidade. Mas quando você olha essa questão da pandemia, quando você vai por trás, vê os interesses econômicos, a briga pelo poder, não mudou nada. E o povo no meio, sendo massacrado, como foram os camponeses na guerra hussita, que tem esse nome por conta de John Hus, né? Na época dele. Depois teve uma reforma campesina, uma revolta campesina também na Alemanha, mas essa não foi tão maltratada por Carlos V, porque ele tinha outras complicações. Mas quando você faz um apanhado, você percebe assim, algo parecido. E a ideia e se você voltar mais, qual era a ideia do Império Romano para se manter no poder?
pão e circo. Dê um pouquinho de comida para o moço e diversão, que as coisas, a gente continua para sempre no poder. Então, quando você vê essas coisas, você vai voltando, vai ver que é uma repetição da história. E a gente também tem que repetir a história no sentido de que olhar para Lutero e dizer, ó, isso aqui está errado. Não é assim que a Bíblia diz. Eu tenho que viver desse jeito, porque é assim que a Bíblia diz que o cristão... Qual é o padrão do crente? Eu gosto muito. Abra aí a sua Bíblia. Filipenses. Capítulo 2. Paulo preso, ele começa a falar do exemplo que é Cristo, e a partir do verso 12 ele diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí ele diz: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não correr em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O padrão é: fazei tudo sem murmuração e contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Esse é o padrão. Não me interessa. Está aí esse desmantelo. Tem pandemia. Se você é adepto de que deve vacinar, vacine. Se você acha que não deve vacinar, não vacine. Se você acha que o governo do presidente é que está certo, apoie e grite. Se você acha que é o governador, é porque eu estou falando, não sei se o governador da Paraíba é a mesma coisa. Pois é. Tudo bem, mas o padrão de sua vida é esse aqui. Esse é o padrão. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. Eu tenho que viver dessa forma, para que resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Queridos, não interessa. Igual a Lutero, eu só mudo se vocês me provarem que eu estou laborando em erro, mas a minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é justo nem correto ir de encontro à palavra. Então, a contra a consciência de alguém. Este é o padrão. A igreja hoje precisa estar atenta. Eu lá em casa não assisto mais televisão, eu tirei a antena, não pega mais canal aberto, mas quando passava, eu acho que eu não morava nem em Garanhuns ainda, você assistia as novelas, aí sempre as novelas da Rede Globo era assim, tinha um cara, o galã, o artista, o bicho bonitão, arrumado, casado com uma mulher que era uma megera, e tinha uma outra menina bonitinha tal, que era do trabalho, que sempre cuidava dele, que se conduía com o sofrimento dele. E a gente, que era crente, vivia torcendo para que ele deixasse a mulher para casar, ficar com aquela menina. Percebe isso? E a gente vai assimilando. Hoje em dia, a coisa mais natural do mundo é divórcio. Eu caso, e já caso assim, eu vou me separar se perturbar o meu juízo. Isso é uma construção que vem. Mas este não é o padrão. Não é o padrão. O padrão é esse. Mas a igreja hoje tem sido levada a absorver os padrões do mundo, a identidade de gênero. Tem igreja que
para ficar bem na foto, com a sociedade, não sei o quê, acha que não tem problema nenhum ordenar pastores homossexuais ou mesmo fazer casamento entre homossexuais. Nós não, vou repetir, não odiamos homossexuais, tem nada a ver, mas este não é o padrão de Deus, não é o padrão da Bíblia. Então, por mais que esteja na televisão, na mídia, onde for, para a gente não pode fazer, e o muito falar, porque muita gente faz uma coisa errada, não quer dizer que aquela coisa errada se torne certa. Se fosse assim, matar era a coisa mais certa do mundo, porque a quantidade de assassinatos no Brasil por ano é algo absurdo, mas não é. Então nós precisamos, como cristãos reformados, herdeiros da reforma, cujos princípios somente a Escritura, somente em Cristo, não é? E todas as outras solas, que às vezes me fogem tudo. E o sexto, que às vezes a gente esquece, é o sacerdócio dos santos, não é? Eu sou sacerdote de mim mesmo, eu que me chego a Deus. Esses princípios continuam valendo. O padrão é a palavra de Deus. Tem problema econômico? Tem. Tem problema político? Tem. Tem problema social? Tem. Tem pobre que está mais pobre com essa pandemia por fica em casa? Tem. Tem jeito de acabar com o pobre? Não. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse isso. Estão lembrados lá do evento, quando a mulher vai quebrar o vidro lá, o vaso, que derrama o perfume, lava os pés dele, enxuga com o cabelo. Aí Judas, o bicho, Judas tu sabe, né? Que era o tesoureiro do grupo. Mas Senhor, veja que desperdício, se eu vendesse isso, dava para alimentar não sei quantos pobres. Aí Jesus faz, Judas, os pobres sempre tereis convosco. Quem disse isso, queridos, foi o próprio Senhor Jesus. Então teremos pobres, teremos ricos. Como cristão, se eu sou rico, eu preciso socorrer o necessitado. É essa a orientação. Eu tenho que socorrer primeiro os da minha casa, depois os da minha fé e depois os outros. Mas eu tenho que fazer isso. Este é o padrão. Mas nós, conforme as nossas conveniências, temos... O próprio Senhor Jesus Cristo, tão lembrado, quando aquela questão de dar o dízimo doente do cominho, ele diz assim, e a expressão que ele usa é, jeitosamente deturpais a palavra, adequando a palavra à minha necessidade. Não é possível isso, meus irmãos. O padrão é esse. Este é o padrão. Este é o caminho, andai por ele. O meu problema é que este padrão, a maneira como eu tenho vivido, envolvido no mundo, tem feito com que eu tenha deixado de lado esse padrão para atender algumas necessidades minhas e para que eu fique bem na foto junto da sociedade. Mas você não tem que ficar bem na foto na sociedade, você tem que fazer o que a Bíblia manda, você tem que ficar bem junto com o Senhor. Aliás, o Senhor Jesus lá no sermão profético, Mateus 24, né, Marcos 13 e Lucas, que eu troco, Lucas 21, eu fico trocando Marcos com Lucas, isso aqui, ó, não tem jeito, vão perseguir vocês, vão matar vocês, por conta do Evangelho. Então não espere ficar bem na foto, porque não vai ficar. E se ficar, é porque você está fugindo do padrão. E aí, meu amigo? Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Eu tenho que obedecer à lei. Tenho que obedecer à lei. Mas existem duas situações que a própria palavra autoriza você a desobedecer às autoridades.
Uma é quando a autoridade manda você fazer uma coisa que a palavra proíbe. Então, se não sair uma lei que você tem que fazer casamento de homossexuais aqui na igreja, aí você vai desobedecer. Vai ter consequência? Vai ficar preso? Vai fechar a igreja? Pode até ser, mas você vai desobedecer. E a outra é quando ele proíbe você fazer uma coisa que a Bíblia manda você fazer, tipo, cultuar o Senhor. Primeiro século, se cultuar vai morrer, você não pode deixar de cultuar a Deus. Não, fechou a igreja, mas cultua em outro canto, por exemplo. Então essas são as duas situações que eu tenho que desobedecer à lei, quando ela contraria a palavra. No demais eu tenho que obedecer. Agora, eu não tenho que me conformar, como é que diz Paulo lá, Romanos 12, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis a agradável, perfeita vontade de Deus. Está difícil? Está ruim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vai ficar pior. Porque este mundo, ele está caminhando para o caos. Não tem o que melhorar, só vai piorar. Corrupção, essa promiscuidade, tudo isso, o Senhor Jesus é pior. Agora, isto não me permite mudar o padrão. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. A gente vive no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E como é que eu faço isso? Preservando a palavra da verdade. Irmãos, não tem jeito. Ou é assim, ou é do jeito do mundo. Não tem outro caminho. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Certamente perseguições, sofrimentos. A carta aos Hebreus foi escrita lá pelo ano 67, depois de Cristo, e o escritor está escrevendo para alguém, para os irmãos hebreus que estavam sendo perseguidos por conta da sua fé. Eles estavam pensando em abrir mão da fé, porque estavam perdendo bens, perdendo liberdade, perdendo família, perdendo a própria vida. E aí o escritor disse, não, rapaz, olha aqui, nós não somos do que retrocedem. O justo viverá por fé, e se retroceder, diz o Senhor, eu não me tenho alegria nele, mas nós não somos do que retrocedem. Como escaparemos nós se negarmos tão grande salvação? Queridos, reforma, a igreja reformada sempre reformando, o princípio é santidade, o padrão é santidade. Ponto. E eu consigo santidade com intimidade com o Senhor. E como é a intimidade com o Senhor? De duas formas. Meu momento devocional, orando e conhecendo a palavra. Eu preciso disso. Senão, eu vou estar seguindo os padrões do mundo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos fazer a diferença. Nós somos o sal, nós não somos açúcar, não. Então, não podemos perder de vista todos os fatores da reforma. Econômico, político, você está vendo isso hoje, no Brasil, no mundo, a Inglaterra passando por crise de abastecimento. Primeiro mundo, assim, a melhor cidade para se viver no mundo é Londres. Está faltando gasolina, produtos, supermercados, produtos frescos, verduras e frutas, tem tudo enlatado, mas fresco não tem. Oxe, aonde? No primeiro mundo, na Inglaterra, Londres, pois é. Este mundo caminha para um fim, e o fim será na segunda volta de Cristo. E a palavra para a igreja de Efésios é: sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja reformada, sempre reformada, é isso.
ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Que Deus nos dê poder do Espírito, graça, para viver o seu Evangelho, com poder, testemunhar desse Evangelho, e se for necessário, morrer por Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos.